Olá, amigos. É sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. Por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Hoje eu quero refletir com vocês sobre o tema Vencendo as crises do mundo pela fé. O texto para a nossa reflexão é Primeira Carta de João, capítulo 5, verso 4 e 5. Eu quero ler primeiro o verso 5 e depois o verso 4. O verso 5 é uma pergunta: quem pode vencer o mundo? E a própria Bíblia responde, o mesmo verso responde: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E o verso 4: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Sabe, meus amigos, ninguém pode negar que vivemos em um mundo dominado por crises. Eu não sei se você já percebeu, mas mal termina uma crise e logo começa outra, e depois mais outra, e depois outra, e assim sucessivamente. No mundo nós enfrentamos crises políticas, crises financeiras e econômicas, enfrentamos crises sociais, crises morais e espirituais. De todas as crises que enfrentamos nesse mundo, as maiores e as piores são a crise moral e a crise espiritual. As crises morais e espirituais são as maiores e piores, porque as pessoas que passam por essas crises passam pela vida sem terem a mínima ideia de saber de onde vieram, por que estão aqui neste mundo, e não sabem para onde irão. Vocês já notaram que todas as crises geram complexos e medo nas pessoas? De acordo com a Bíblia, Deus não criou o ser humano para ter medo. Ou Deus não criou o ser humano com o sentimento do medo. O medo surgiu na natureza humana depois que Adão pecou. Ou seja, o medo é um fruto do pecado. O medo veio através do pecado. E o medo tem o seu lado positivo e o lado negativo. O medo pode fazer uma pessoa correr atrás do sucesso e se tornar uma pessoa vencedora, ou o medo pode fazer uma pessoa regredir ou mesmo estacionar na vida. No Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, Jesus fez uma observação aos seus discípulos quanto às crises existentes no mundo. Vejamos o que Jesus disse aos seus discípulos. João, capítulo 16, o verso 33, está escrito assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, amigos, eu percebo nessas palavras de Jesus que Jesus quis comunicar ânimo aos discípulos, porque Jesus sabia que no futuro eles iriam enfrentar as crises existentes no mundo. E eles deveriam ter bom ânimo diante dessas crises. Isto é, eles não deveriam perder a fé, eles não deveriam desanimar diante das crises, mas deviam ter bom ânimo, ou seja, enfrentar os problemas com otimismo. Por essas palavras de Jesus, nós podemos entender que, se por um lado as crises podem ser assustadoras e podem impedir as pessoas de se realizarem na vida, por outro lado, as pessoas
que confiam em Deus, as pessoas que confiam nas promessas, na palavra de Deus, embora enfrentam as crises no mundo, elas, com bom ânimo, não se deixam vencer pelo medo e se tornam pessoas vencedoras, como Jesus foi vitorioso. Veja que no final do texto ali de João 16:33, Jesus fala: tende bom ânimo, porque eu venci. O que foi que Jesus venceu? Jesus venceu todos os tipos de problemas. Jesus venceu todas as crises que apareceram na sua vida. E então ele nos aconselha também a termos bom ânimo para sermos vitoriosos como ele foi. Então, de acordo com as palavras de Jesus, quando passarmos por crises ou enfrentarmos as crises existentes no mundo, seja na crise da saúde, como no caso dessa pandemia do coronavírus, seja crises no relacionamento familiar, seja crise no casamento, no trabalho, ou crises na vida como um todo, nunca devemos deixar de olhar para cima e ver que existe um Deus Todo-Poderoso que nos ama e que quer o nosso bem, e quer nos ajudar, e quer nos dar a vitória. Eu termino essa reflexão dizendo para você o seguinte: quando depositamos a nossa esperança em Deus, a escuridão das crises se transformará numa brilhante luz da manhã. Portanto, confie em Deus o tempo todo. Não desanime. Tenha ânimo. Tenha esperança. Confie que Jesus está sempre ao teu lado. Jesus prometeu na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos orar. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Querido Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece em Jesus Cristo. Muito obrigado pela promessa que o Senhor nos faz em Tua palavra, de que se tivermos bom ânimo e confiança no Senhor, seremos vitoriosos como Jesus foi. Querido Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude a crescer na nossa fé. Nos ajude a confiar inteiramente no Senhor, porque sem Ti nada somos. Diante, Senhor, desta pandemia, dos problemas, as crises que aparecem no mundo, nós nos tornamos fracos, mas confiados na Tua promessa, e através da fé, o Senhor nos fortalece e nos dá a vitória. Nos ajude a permanecer ao Teu lado, hoje e sempre. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.